Hello people! Tudo bem, pessoal? E hoje a gente vai falar de um vocabulário que confunde algumas pessoas, que são as posições. Só que vocês vão ver várias dicas e eu vou tentar ilustrar também para que você grave de uma forma mais definitiva, né? Para que você possa visualizar esse vocabulário e não apenas decorar as palavras e a sua tradução, tá? Se vocês olharem, eu fiz alguns desenhos, me desculpem aí não sou nenhum artista, né? Vamos dizer assim, mas acho que já dá para entender. Se você olhar esse primeiro desenho, eu tenho aqui a bolinha vermelha e se você observar, ela está onde? Dentro, né? E dentro em inglês a gente fala inside. Então, inside em inglês significa dentro. The ball is inside. A bola está dentro. Agora olhem esse próximo desenho aqui. Onde é que ela está? Fora, não é? E vocês sabem como é que se diz fora em inglês? Outside. Outside significa fora. Outside the box, fora da caixa. Olhem esse próximo desenho agora. Cuidado com os próximos 4 para não confundir. Nós temos aqui como se fosse uma mesa e a bolinha está onde? Em cima. Sobre a mesa. Em inglês se diz on top. Então, on top significa em cima ou sobre. Uma tradução muito errada, né? Tem aquela frase manjadíssima, né, do inglês, aquela famosa frase, the book is on the table. E aí algumas pessoas traduzem de forma errada, né? O livro está em cima da mesa ou o livro está sobre a mesa. Errado. Porque se eu quisesse falar que o livro está em cima da mesa ou o livro está sobre a mesa, eu diria the book is on top of the table. Quando eu digo apenas the book is on the table, eu estou usando só a preposição, sem o top. Então é como se eu estivesse falando o livro está na mesa. Em, no, na, sentido sobre é on. Essa é a diferença. Olha o próximo desenho agora. Nós temos a bolinha aqui que está onde? Embaixo, debaixo ou sob, né? Nunca entendi por que 3 palavras para falar a mesma coisa. Embaixo, debaixo ou sob. Em inglês é uma palavra só. Sabe qual é? Under. Under significa embaixo, debaixo ou sob. S-O-B. Agora esses dois confundem muito. Vejam só, parecido com os dois anteriores, mas diferentes. Eu tenho aqui uma barra e a bolinha está mais para cima. Então ela está acima. E acima em inglês se diz above. Above. Above significa acima. Em cima é on top. Acima, above. E essa próxima aqui do lado, mesma coisa. Tá vendo? A bolinha não está embaixo, está abaixo. Em inglês, below. Below significa abaixo. Isso vale para temperatura também, né? Below zero, né? Abaixo de zero. Né? Então, o below é o abaixo. Agora, esse aqui confunde um pouco. No português, vocês têm a expressão encostado, certo? Em inglês não existe essa expressão encostado, até porque ficaria meio sentido, né? Tudo bem, agora eu estou encostado na lousa. E agora? Estou enombrado? Encotovelado? Empalmado, então não existe essa expressão em inglês de encostado. Tudo que tem em contato com outra superfície, em inglês a gente fala against. E against quer dizer contra. Então, against the wall, contra a parede, encostado na parede. Então a bolinha está encostada no painel aqui. Against. Against. Agora aqui, a bolinha está na frente, em frente ou diante. Novamente, 3 palavras para falar uma única coisa. Então, a bolinha está na frente, está em frente ou diante do painel. Em inglês é in front. In front, na frente, em frente, diante. Agora, olhem onde está a bolinha. Estou vendo só parte dela, porque ela está behind, atrás. Behind significa atrás. Agora nós temos 2. Uma linha, bolinha do lado de cá. Outra linha, bolinha do lado de lá. Então, nesse caso, a bolinha está onde?
na esquerda ou à esquerda, né? On the left. On the left, na esquerda ou à esquerda. Se não me engano, no português, o a é quando é imperativo, né? Quando você dá uma ordem, né? Vire à esquerda. E eu estou na esquerda, aí eu uso na, né? Em inglês, ambos os casos é uma única expressão. On the left. À direita ou na direita. On the right. On the right. À direita ou na direita. Agora, estes dois confundem muito as pessoas. Se eu olhar esse primeiro desenho, a bolinha está entre, né, as duas linhas. E se eu olhar esse desenho aqui, essa bolinha vermelha está entre as outras três pretas, correto? Dois entres, mas nenhum deles tem o mesmo significado. Quero que vocês prestem atenção. O entre, de meio, entre de estar no meio, entre duas coisas, é o between. Então, between significa entre dois, no meio. Agora, este aqui, se você olhar, eu tenho uma bolinha vermelha entre as pretas, misturadas, juntas. Então, neste caso, esse entre é uma outra palavra em inglês, é among. Among é entre vários. Between, entre dois, no meio. Essa é a diferença. Os dois têm a mesma tradução, entre, no português. Mas o between é de no meio, entre dois, e o among é misturado. O último desenho nós temos aqui, tem uma linha, como se fosse o solo, e a bolinha vermelha. Então a bolinha está no chão. E no inglês, no chão, a gente diz on the floor. On the floor, no chão. Agora vamos repetir todas elas, para a gente gravar também a pronúncia de cada uma delas. Repitam comigo. Inside, inside, outside, outside, on top, under, under, above, above, below, below, against, against, in front, behind, behind, on the left, on the right, between, among, e on the floor. On the floor. E agora também eu quero ensinar para vocês uma pequena regrinha que infelizmente eu nunca vi. Eu antes de ter o nosso curso, antes de ser professor exclusivo da universidade onde eu leciono, já dei aula em muitas outras escolas de idiomas aqui no Brasil, muitas conhecidas. E eu nunca vi nenhum método ensinar essa regrinha. Infelizmente a gente acaba aprendendo isso ao ouvir os outros falarem, né, de copiando as frases, mas existe uma regra. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam por que in front eu tenho que usar o of depois se tiver um substantivo e o behind eu não tenho. Então acompanhem bem esses exemplos que eu vou dar agora. Eu usei a palavra carro como referência. Vamos supor que eu quisesse dizer que alguma coisa está no carro, né? Então, por exemplo, a chave. The key is inside the car, dentro do carro. Outside the car, fora do carro. On top of the car, em cima do carro. Under the car, embaixo do carro, sob o carro. In front of the car, na frente do carro. Behind the car, atrás do carro. Against the car, contra o carro, encostado no carro. Above the car, acima do carro. Below the car, abaixo do carro. On the left of the car, na esquerda do carro. On the right of the car, à direita do carro. Between the cars, entre os carros. Agora, obviamente, tem que ser obrigatoriamente um plural, né? Porque são entre mais de um, né? Entre dois. Among the cars, entre os carros. E on the floor of the car, no chão do carro. Agora, vocês observaram que eu usei of aqui, 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 aqui e na última.
Somente nessas eu usei a preposição of, que cuidado com a pronúncia também, né? OF se lê com som de V, tá? De V e não de F, tá? OF, F desligado, a gente fala off, com dois Fs. Agora a preposição de, do, da, dos, das, nesse caso a gente lê of, som de V, tá? Agora, por que? Observem bem. Por que apenas esses eu tenho que usar o of e nos outros não? Eu vou ensinar um truque para vocês, vocês nunca mais vão esquecer isso, algo que não é ensinado. Por exemplo, inside é uma palavra só, não uso. Outside, uma palavra só, não uso. On top, duas palavras, mais de uma eu uso. Under, uma palavra só, não uso. In front, duas palavras, mais de uma, então eu uso. Behind, uma palavra só, não uso. Against, uma palavra só, não uso. Above, uma palavra só, não uso. Below, uma palavra só, não uso. On the left, três palavras para falar à esquerda, mais de uma, então eu uso. On the right, três palavras para dizer à direita, mais de uma, então eu uso of. Between, uma palavra só, não uso. Among, uma palavra só, não uso. On the floor, no chão, mais de uma palavra, então eu uso. Então com essa regra é fácil lembrar. As posições que usam duas palavras ou mais, isto é, mais de uma palavra para ser dita essa posição, em seguida, se tiver mais informação na sua frase, um substantivo depois, você vai ter que usar a preposição of. Alright? Agora, gente, antes de vocês realizarem os exercícios para ver se vocês realmente entenderam as posições, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu fiz os desenhos, é para ilustrar, para que você visualizasse a palavra. Mas é claro que existem várias maneiras de interpretar um desenho, né? Se eu olhar para esse desenho, primeira vista eu posso falar que a bolinha está outside, fora do quadrado, correto? Mas eu também posso considerar que ela está on the right, à direita do quadrado. Concordam comigo? Também posso considerar que ela está against, contra, encostada no quadrado. Ou se de repente eu considerar que tanto o quadrado quanto a bolinha estão ambos no mesmo lugar, eu posso falar que ela está no chão, né? Então existem várias maneiras de interpretar um desenho. Agora a gente vai praticar da seguinte forma. Eu vou mostrar um desenho para vocês e você vai ter três opções. Somente uma dessas opções é que vai fazer sentido de acordo com o desenho. Escolha a opção correta. Alright? Thank you. Bye bye. Hello people! Tudo bem, pessoal? Mais uma aula hoje e hoje a gente vai tirar uma dúvida. Porque no português existem três verbos que a gente usa quando a gente quer dizer que existe ou tem algo, alguma coisa, né? Você vira para alguém e fala, tem um cachorro latindo, tem um carro na rua, há alguém na porta, há uma pessoa querendo falar com você, existe alguma coisa, existem coisas, né? E a gente vai eliminar essa dúvida hoje de uma vez por todas. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui na lousa. Primeira frase, tem alguém na porta. Veja que eu estou usando o verbo ter. No português a gente fala que tem algo acontecendo, tem alguém na porta, tem um livro na mesa. A diferença é que singular e plural é a mesma coisa, né? Tem um, tem dois, tem três, tem 10. Mesma coisa para o haver. Há duas canetas na minha mão. Há duas canetas na minha mão. Então no português também aqui não existe diferença entre o singular e plural. Há uma, há duas, há três, há 10, há 1000, né? Só que em inglês, não. Vejam só essa primeira frase. Tem alguém na porta. Se eu quiser falar, um erro muito comum. As pessoas pensam, bom, verbo ter, tem alguém na porta, então eu vou usar o verbo to have, é isso? Have someone at the door? Não. Completamente errado. O verbo to have em inglês, ele é usado apenas no sentido de posse. I have a dog, eu tenho um cachorro. I have a cat, eu tenho um gato. I have friends, eu tenho amigos. I have two bicycles, eu tenho duas bicicletas.
tá? Somente nesses casos que a gente vai usar o verbo to have no sentido de posse, tá? Ou, claro, em alguns tempos verbais diferentes, como eu tenho feito, I have done. Isso a gente ainda vai ver o participle, né? O tempo particípio. Mas olhem só, então se eu quero falar que tem alguém na porta, neste caso, tem alguém, eu estou falando o quê? No singular, né? Se eu estou falando que tem alguém, uma pessoa. Olha o que você vai fazer. There is someone at the door. There is someone at the door. Tem alguém na porta. Tem, existe, há, no singular. There is. E às vezes, é claro, as pessoas gostam também de usar a forma contraída. Eu posso simplesmente colocar uma apóstrofe, que nem eu costumo fazer com o verbo to be na terceira pessoa, né? E posso falar there's someone at the door. There's someone at the door. Tem alguém na porta. E aqui a frase de baixo, eu poderia falar tem duas canetas na minha mão, ao invés de há duas canetas na minha mão. Mesma coisa de cima, eu poderia falar que há alguém na porta, em vez de tem alguém na porta. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque não importa que se você usar ter, não importa se você usar haver, há duas canetas na minha mão, eu vou usar o mesmo, there is. Só que nesse caso, na frase de baixo, qual é a diferença? Além do haver, eu poderia ter dito tem duas canetas na minha mão, sem problema. Mas além do haver, que diferença você está vendo para a frase de cima? Singular, plural. Essa é a diferença. Duas canetas é mais de uma. Então, quando você estiver se referindo a um plural, ao invés de there is, você vai usar there are. Esse já não dá para contrair, né? Porque senão vai ficar RE apóstrofe RE. Então esse nunca se contrai. Diferente do de cima, que eu poderia falar there's, né? Em vez de there is. There are two pens in my hand. Olá. There are two pens in my hand. Há duas canetas na minha mão. There are two pens in my hand. A pessoa talvez esteja em dúvida, por que ali na porta é at e por que na minha mão é in? Porque na minha mão está fechado, dentro da minha mão, então in my hand. Agora, na porta não é dentro da porta, é lá na porta. Então, quando você fala em, no, na, nos, na, sentido lá, eu vou usar at. Em, no, na, sentido sobre, eu vou usar on. Por isso que aquela famosa frase, né? Ninguém nunca ouviu, né? The book is on the table. O livro está na mesa, sentido sobre. Agora, se a mesa tivesse uma gaveta, eu abrisse a gaveta, colocasse o livro dentro e fechasse, o livro continuaria dentro da mesa, continuaria na mesa. Só que aí nesse caso seria the book is in the table, né? Na mesa, sentido dentro. Porque em inglês nós não se confundimos com a preposição. Quando eu digo que a chave está no carro, no português, você interpreta que está dentro do carro. Mas se eu sou distraído e esqueci a chave na porta? No português eu falaria a chave está no carro do mesmo jeito, ou em cima do capô. Em inglês não, pela preposição você já identifica. Tá? The key is in the car, a chave está no carro, sentido dentro. The key is on the car, a chave está no carro, sentido sobre. Agora eu não sei se está na porta, eu não sei se está dentro, eu não sei se está no capô, eu sei que ficou por lá. Então, nesse caso, the key is at the car. A chave está no carro, sentido lá no carro. Em algum lugar ela está. Essa é a diferença, as preposições em inglês, porque até agora a gente aprendeu preposições de local, em Santos, no Brasil, nos Estados Unidos. Aprendemos preposições de tempo, né? De manhã, à tarde, à noite, ao entardecer, a 1 hora, às 2 horas, no sábado, no domingo, né? E também as preposições de posicionamento. Em, no, na, nos, nas, sentido dentro. On, em, no, na, nos, na, sentido sobre. E at, em, no, na, sentido lá. Por exemplo, eu estou sentado na mesa 7. Então é lá na mesa 7. Eu não estou nem dentro da mesa, nem sobre a mesa. Eu estou lá. At table 7. Então, voltando aqui para a matéria de hoje. Olá.
Há duas canetas na minha mão. There are two pens in my hand. Há duas canetas na minha mão. E se eu mudasse esse A, falasse tem duas canetas na minha mão? Mesma coisa. There are two pens in my hand. Agora vamos ver com outro verbo que vocês usam no português. Existe uma resposta ao problema. Existe uma resposta ao problema. Existem segredos não ditos. O verbo existir é diferente do ter e do haver no português. Porque no português você fala tem um, tem dois, tem três. O haver você fala há um, há dois, há três. Você não fala há dois cadernos no chão, né? Então, você deixa uma única forma para o singular e para o plural. Já o existir, não. Existe uma, existem dois, né? Existem duas. Então, aqui, ó, existe uma resposta ao problema e existem segredos não ditos. Tão profundas essas frases, né? Mas só para que vocês entendam o existir também. Sabe qual é a diferença? Que no inglês não tem diferença. Não importa se você use ter, não importa se você use haver, não importa se você usar existir. Em inglês é apenas duas formas. There is ou there are. Então olhem só. Existe uma resposta ao problema. Existe uma resposta. Singular, né, gente? Então olha lá. There is an answer to the para o ao problema. Problem. There is an answer to the problem. Nesse caso aqui, só para relembrar um pouquinho, eu vou fazer diferente neste exemplo, nessa frase. Só para quem não pegou na explicação do comecinho do vídeo e não visualizou isso, eu vou usar contraído aqui nessa frase, mas só para que vocês possam ver como é que fica. There is an answer to the problem. Há uma resposta ao problema. E olha lá, existem segredos não ditos. Existem segredos não ditos. Existem, plural, mais de um. Então, neste caso, there are secrets not said. A gente ainda vai aprender esse tempo verbal, mas o que importa é o que está em vermelho aqui hoje. Eu só dei esse exemplo para vocês compararem. Olha lá, existem segredos não ditos. There are, plural, secrets not said. There are secrets not said. Há, tem, existem segredos não ditos. E você quer ver uma coisa muito interessante também? Se a gente transformasse todas essas frases em perguntas, né? Se eu quisesse perguntar, tem alguém na porta? Se eu quisesse perguntar, há duas canetas na minha mão, né? Estou te mostrando, quero que você me responda. Se eu quisesse perguntar, existe uma resposta ao problema? Se eu quisesse perguntar, existem segredos não ditos? Olhem só como o inglês é repetitivo, as regras são sempre iguais. Então, para falar ter, haver ou existir, quando eu quero falar que tem algo, existe algo, há algo, eu não uso there is e there are, né? Vocês já entenderam que there is é para um singular, quando eu falo tem, há e existe, e o there are é para o plural, quando eu falo tem mais de um, há mais de um ou existem. O que essas duas formas têm em comum? O there is e o there are. Parem aí para pensar um pouquinho. There is e there are tem o que em comum? Verbo to be, people. Lembram? Verbo to be. E quando eu quero transformar uma frase em pergunta com verbo to be, vocês lembram o que acontece? O verbo to be vai para onde? Para frente. Então olhem só, venham comigo. Então olha só, vamos supor que eu quero perguntar, tem alguém na porta? Há alguém na porta? Existe, fica meio estranho, né? Parece que é um fantasma, né? Mas tudo bem. Existe alguém na porta? Faz de conta. Não importa, no inglês é tudo a mesma coisa. Se eu quiser perguntar, verbo to be na frente. Is there someone at the door?
Transformei a frase em pergunta. Is there someone at the door? Há duas canetas na minha mão? Né? Eu estou te mostrando, quero que você me responda sim ou não. Há duas canetas na minha mão? Tem duas canetas na minha mão? Existem duas canetas na minha mão? Olha só. There are two pens in my hand. Mesma regra que vocês estão acostumados a ver. There is someone at the door. Is there someone at the door? There are two pens in my hand. Are there two pens in my hand? E a mesma coisa com as outras duas. Vejam só. There's an answer to the problem. Há uma resposta, existe uma resposta para o problema. Agora eu quero perguntar, existe uma resposta para o problema? Is there... Verbo to be vai para frente. Is there an answer to the problem? Is there an answer to the problem? E a de baixo? Existem segredos não ditos. Vou filosofar, perguntar. Existem segredos não ditos? Mesma coisa, gente. Numa pergunta, verbo to be vai para frente. Are there secrets not said? Are there secrets not said? E é assim toda vez quando você quiser dizer em inglês que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa ali, há alguma coisa acontecendo, há alguma coisa ali, existe alguma coisa acontecendo, existem algumas coisas ali, tem um lápis, tem um caderno, tem dois lápis, tem dois cadernos, há um lápis, há dois cadernos. Tudo isso, toda essa loucura que é no português, todas essas formas se resumem a apenas duas. There is para o singular e there are para o plural. Mas agora eu vou desafiar vocês. A gente vai ver agora uma série de frases faltando exatamente o existe, o há, o tem, ou existem, né? No plural. Só que agora não apenas there is e there are que você vai preencher. Observe se as frases são interrogativas ou não. Porque ao invés de there is, pode ser um is there. Ao invés de there are, pode ser um are there. Alright, people? Thank you. Bye bye. Até a próxima aula. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Mais uma aula hoje. E hoje eu vou tirar uma dúvida que deixa todo mundo de cabelo em pé e muita gente não entende. Que é aquele apóstrofe S que a gente tem nas frases que não é a abreviação do verbo to be, né? Não é he is, he's, não é it is, it's. E também não é um plural, né? Muita gente acha que é um plural. O apóstrofe S e o pessoal fica com dúvida. O que é isso? É verbo to be? É plural? Não, não é nenhum dos dois. É o pronome possessivo oculto, muito comum na língua inglesa para encurtar as frases e principalmente para ficar também mais prático, mais rápido de falar. Nós temos aqui algumas frases. Essas frases que estão na lousa que a gente vai olhar agora, elas estão escritas exatamente como no português. Como nós falamos na língua portuguesa, agora você vai ver como nós falamos na língua inglesa. Antes de eu começar a ensinar a matéria, eu quero que vocês observem todas as frases, repitam comigo para não ter nenhuma dúvida. Eu quero que você olhe para a frase e saiba o que está escrito ali, que aí você vai poder visualizar como é que a gente modifica a frase. E é esse tipo de modificação que você vai fazer na sua cabeça quando você estiver conversando com alguém em inglês ou quando alguém falar desta forma com você em inglês. Observem só. The car of Michael. The car of Michael. O carro do Michael, né? O carro de Michael, o carro do Michael. The book of Mary. The book of Mary. Lembra que esse som aqui, of, tem aquele som de V, né? Como a gente teve essa explicação na aula ao vivo, que nós tivemos há 2 aulas ao vivo atrás. Quem perdeu a aula ao vivo nesse dia, pode ir lá no menu, né? Vai lá naquele menuzinho na esquerda, tem lá a aula ao vivo, você vai encontrar todas elas lá, né? Arquivadas, as aulas antigas. Então, olha lá. The Book of Mary, o livro da Mary, o livro de Mary. The son of my brother, o filho do meu irmão.
The son of my brother. O filho do meu irmão. The book of Mary. O livro da Mary. The car of Michael. O carro do Michael. Já perceberam que o of é de, do, da, né? Na verdade é de, né? Quando se trata de pessoas, vocês vão ver isso já já. Vou explicar direitinho para vocês. Olhem mais essas frases aqui. This is the house of John. This is the house of John. Essa é a casa do John, né? Essa é a casa de John, do John. That is the wife of Tom. That is the wife of Tom. Aquela é a esposa do Tom. Aquela é a esposa do Tom, de Tom, do Tom. You are the sister of Kim. You are the sister of Kim. Você é a irmã da Kim. Você é a irmã de Kim. Você é a irmã de Kim. Tá bom? You are the sister of Kim. That is the wife of Tom. This is the house of John. Tudo bem até aqui? Vamos para as próximas. The color of the shirt is white. The color of the shirt is white. A cor de a. Lembra quando eu disse para vocês há duas frases atrás que o of, né, poderia ser de, do, da? Então, olha só o que acontece aqui. A cor de a. E o que acontece com de a no português? Vira da. Uma palavra só, né? Então, a cor de a camisa é branca. Ah, mas por que aqui usou of the e lá nas outras aqui, ó, volta um pouquinho aqui, ó lá, casa do John, esposa do Tom, irmã da Kim, por que aqui não usou? Porque é isso que acontece em inglês, quando se trata de pessoas, a gente fala de, casa de fulano, carro de fulana, livro de fulana, amigo de fulano. Então, quando se trata de uma pessoa, a gente só fala o de. Então eu poderia traduzir todas essas frases como essa é a casa de John, aquela é a esposa de Tom, você é a irmã de Kim. Agora, quando não se trata de pessoas, olha o que acontece. A cor de a camisa é branca, então a cor da camisa é branca. Eu estou falando sobre a camisa. The name, a mesma coisa aqui, olha lá. The name of the dog is Rex. The name of the dog is Rex. O nome de o cachorro. O nome do cachorro é Rex. O nome do cachorro é Rex. That is the number of the flight. That is the number of the flight. Aquele é o número do voo. Aquele é o número do voo. That is the number of the flight. Aquele é o número do voo. Então nós temos aqui várias frases, 9 ao total. E elas estão escritas, tirando essa coisinha de o, a, que no português é uma coisa só, do e da, elas estão escritas exatamente como nós falamos no português. E elas estão erradas, essas frases que estão na lousa? Não. Elas não estão erradas, mas eu posso dizer para vocês que falar exatamente desta forma é uma forma antiquada. Hoje em dia não se fala mais dessa forma. Por exemplo, você que mora no Rio de Janeiro, eu virasse para você e perguntasse, vós habitais no Rio de Janeiro? Vós habitais em Rio de Janeiro? Eu acho que é no Rio de Janeiro. Vós habitais no Rio de Janeiro? Tá errado gramaticalmente? Não, não tá. Vós habitais no Rio de Janeiro? Não tá errado. Mas quem é que fala assim? Ninguém, né? Acho que desde a época do Santos Dumont, né? Que não se fala desta forma. Todo mundo fala, você mora no Rio de Janeiro ou tu mora no Rio de Janeiro, né? Tu moras. Né? Você mora no Rio de Janeiro ou tu moras no Rio de Janeiro? Não é assim que se fala?
Então é a mesma coisa. Essas frases que estão na lousa, the car of Michael, the book of Mary, the son of my brother, this is the house of John, that is the wife of Tom, you are the sister of Kim, the color of the shirt is white, the name of the dog is Rex, that is the number of the flight. Todas essas frases são as formas antigas de se expressar. Hoje em dia, da mesma maneira que o inglês vai abreviando o verbo to be, né, vai abreviando os auxiliares, as contrações, né, don't, doesn't, can't, couldn't, mesma coisa acontece com o pronome possessivo oculto, que a gente vai aprender. Que é aquele apóstrofe S que você está acostumado a ver. McDonald's. Já viu? Né? Você vai lá comer um hambúrguer aonde? No McDonald's. Aquele apóstrofe S no final não é plural. Tá? Não significa um plural que tem mais de um McDonald's. Aquele apóstrofe S não é abreviação do verbo to be, não é McDonald é, McDonald está. Não, aquilo é o pronome possessivo oculto, que quer dizer o quê? Do McDonald. Como assim? É o restaurante de quem? Do McDonald. É o hambúrguer de quem? Do McDonald. Tá? Então aquele apóstrofe S que a gente vê em muitas coisas, por exemplo, Levi's, né, que vocês falam Levi's, né, a calça, né? Levi's, trazes, né, sei lá. Então olha lá, Levi's, L-E-V-I apóstrofe S. O que é aquele apóstrofe S? Que é a calça de quem? Do Levi, tá? Que é a loja de quem? Do Levi, né? Quem é o fabricante? Levi. Então aquele apóstrofe S de Levi's é o pronome possessivo oculto. É muito usado para comércio também, né? Mas principalmente nas frases. Essa matéria, ela embaralha um pouquinho, porque na realidade você vai pegar, vai fazer isso aqui, ó, vai excluir algumas coisas e mudar de lugar. Então é muito visual para aprender a primeira vez. Primeira vez eu quero que você visualize o que eu estou fazendo. Então vamos lá, vamos começar a fazer? Olha lá, the car of Michael. O carro do Michael. Do que eu estou falando nessa frase? Do carro, não é? Car. É sobre o carro que eu estou falando. Certo? The Book of Mary. O livro da Mary. Do que eu estou falando? De quem eu estou falando? Estou falando da Mary? Não. Estou falando do livro. Book. Concordam comigo? Próxima. The son of my brother. O filho do meu irmão. De quem eu estou falando? Do filho. Correto? Continuando aqui. This is the house of John. Essa é a casa do John. Do que eu estou falando? Da casa. Concordam comigo? House. That is the wife of Tom. Aquela é a esposa do Tom. Aquela é a esposa do Tom. That is the wife of Tom. De quem eu estou falando? Da esposa. Não é dela que eu estou falando? Aquela é quem? A esposa do Tom. You are the sister of Kim. You are the sister of Kim. Você é a irmã do Kim. Estou falando, agora aqui surge a dúvida. Eu estou falando de você? Sim, mas você é o quê? Sobre o que nós estamos falando? A irmã. Né? É sobre a irmã que nós estamos falando. O que é você? You are the sister of Kim. Vamos lá para a próxima. E vocês viram que agora é nível médio, nível básico, nível intermediário, agora é nível avançado. As frases mais difíceis. The color of the shirt is white. A cor da camisa é branca. Do que eu estou falando aqui? Da camisa? Não. Eu estou falando da cor. A cor da camisa é branca. Color é sobre a cor que eu estou falando. Olha essa aqui confunde muito. Mas eu vou ensinar um truque que você nunca mais vai confundir. The name of the dog is Rex. O nome do cachorro é Rex. Aí aqui, nossa, eu estou falando do Rex, estou falando do cachorro, estou falando do nome. Olha lá, o nome do cachorro é Rex. Rex é o nome. Nome de quem? Do cachorro. E do que eu estou falando? Do nome. O nome do cachorro é Rex. Então eu estou falando sobre o nome. É sobre o nome que eu estou falando. Nossa, que difícil essa, professor. Vocês vão ver que não é não. Vocês vão ver que todas elas têm algo em comum. A última. That is the number of the flight. Aquele é o número do voo. Aquele é o número do voo. Do que eu estou falando? Do número. Aquele é o quê? O número. O número do quê? Do voo. Então é do número que eu estou falando. That is the number of the flight. Aí você fala, puxa, mas que difícil achar sobre o que eu estou falando. Não, vocês vão ver que todos estes têm algo em comum. Voltem comigo para as primeiras três frases. Percebam que antes de carro tem the.
E depois de carro tem of. Então, olha lá. The, algo no meio, of. The, algo no meio, of. O carro de Michael. O carro do Michael. O e o do, algo no meio. Olha lá. A próxima. The Book of Mary. O livro da Mary. The, o, a, os, as, né? Algo no meio, of. O livro da Mary. O livro de Mary. Olha lá a próxima. O filho do meu irmão. The, algo no meio, of. The, algo no meio, of. The, algo no meio, of. Vamos para as próximas. This, agora é nível médio, né? Ali era fácil, né? Ali no cantinho, começa de um jeito, uma palavra no meio, of depois. Agora aqui não. Agora já está embaralhado. Tá vendo? Olha lá. The, algo no meio, of. Artigo, substantivo, preposição. Artigo, substantivo, preposição. Essa é a casa do John. That is the wife of Tom. Aquela é a esposa do Tom. Olha lá. The, algo no meio, of. You are the sister of Kim. Você é a irmã da Kim. Então nessa aqui que você teve em dúvida, né? Que a gente tava em dúvida. É da irmã que eu tô falando? É da Kim ou é de você? Né? Você é a irmã. É sobre a irmã que eu estou falando. Então, às vezes, se você não tivesse encontrado esse sister, que seria esse o substantivo da frase, era só você ver se tem um the antes e se tem um of depois. O que estiver no meio dos dois é disso que eu estou falando, tá? Olha lá, é da sister que eu estou falando, é da esposa que eu estou falando, é da house que eu estou falando. Vamos para as últimas três, as mais difíceis de todas. Essa aqui confunde, né? Porque aqui tem cor, tem camisa e tem branca. Será que é dessa aqui que eu tô falando? Olha lá, the, algo no meio, of. Ah, não tem of aqui. Então não é. Olha lá. Se fosse da camisa que eu estivesse falando, eu teria que ter o of aqui. E não tem of. Então é esse outro the, porque essa frase tem dois, né? Olha lá. The, algo no meio, of. The, algo no meio, of. A cor da camisa é branca. Olha lá essa aqui. É do nome, é do cachorro ou é do Rex que eu tô falando? Será que é o the? Cachorro? Não, não é do cachorro que eu tô falando, senão teria que ter um of aqui. Então não é esse. É este aqui que a gente já achou, já sublinhou. E agora você tá visualizando por que é ele. Olha lá. The, algo no meio, of. The, algo no meio, of. The name of the dog is Rex. O nome do cachorro é Rex. Olha a última. That is the number of the flight. Aquele é o número do voo. Olha lá. The, algo no meio e of. Agora, eu quero que vocês olhem para as 9 frases ao mesmo tempo. Vocês vão ver bem. Nessa frase, eu estou falando do quê? Do carro. Nessa, do livro. Nessa, do filho. Essa aqui, da casa. Essa aqui, da esposa. Essa aqui, da irmã. Nessa daqui, da cor. A cor da camisa é branca. Nessa aqui, do nome. O nome do cachorro é Rex. E essa aqui, do número. O número do voo. Aquele é o número do voo. Então, o que está no meio do artigo e da preposição, o the e o of, é disso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando nesta frase. E agora eu vou ensinar como usar o pronome possessivo oculto, aquele apóstrofe S. Porque funciona da seguinte forma, gente. Olha só o que vai acontecer. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Então, de quem que é o carro? Do Michael. O que estiver no meio dos dois, pertence a quem vier depois. Então, de quem que é o livro? Da Mary. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. De quem que é o filho? Do meu irmão, my brother. Aí você está falando depois do quê? Depois do of, depois da preposição. Do of, tá? Son, de quem? My brother. Continuando aqui. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. De quem que é a house? Do John. Então, house of John.
casa do John. Aqui, a esposa. De quem que é a esposa? Do Tom, né? Wife, Tom. Essa aqui, sister. De quem que é a irmã? Da Kim. Olha lá, sister, Kim. Olha essa, the color of the shirt is white. A cor da camisa é branca. De quem que é a cor? Da camisa. A camisa. A cor é da camisa. Então, olha lá, color of the shirt. Olha essa aqui confunde. O nome do cachorro é Rex. De quem que é o nome? Do cachorro. O nome é do cachorro, né? É Rex, o nome é Rex, mas o nome é de quem? Do cachorro. Então, ó, o que vier no meio dos dois pertence a quem vier depois. O que tiver no meio dos dois o quê? Do the e do of, gente. O que tiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. The name of the dog is Rex. Ó, a última. That is the number of the flight. Aquele é o número do voo. De quem que é o número? É do voo. Não é o voo que vem depois. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Ainda não colocamos apóstrofe S, né? Sim, porque agora a gente acabou de identificar do que eu estou falando e a quem pertence. Agora é que vem a mágica, que todas essas frases vão não apenas diminuir de tamanho, como mudar de lugar. Vejam só, o apóstrofe S serve para quê? Para duas coisas. Para diminuir a frase de tamanho, para ela ficar mais rápida, certo? E para identificar. Porque a gente, quando tem um apóstrofe S numa frase, a gente já logo de cara vê que o que vier depois pertence a essa pessoa. Então, se eu falo Kenny, meu nome, agora Kenny's house, o house veio depois do Kenny, então de quem que é a casa? É do Kenny. Kenny's house quer dizer que Kenny's, o que é dele? House, casa. Então a casa pertence a ele. É para isso que serve no inglês. E como é que a gente faz isso? Simples, olha só. Tá vendo? The car of Michael. O que tiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Agora você não vai mais usar o artigo da... Ó, tô apagando. Não vai mais usar a preposição of. Olha lá, tô apagando. Fazendo ao vivo, hein? Ao vivo não, né? Lógico, vocês estão vendo na aula, né? Tô fazendo aí... Estamos aqui, você assistindo ao vivo, né, para que você visualize. Então, ó, só sobraram duas. A frase era The Car of Michael, a frase original, antiquada, né? Só sobrou car e Michael. Sabe o que você faz agora? Troca de lugar. Então, ó lá. Michael's car. Ah, professor, o que quer dizer isso? Michael's car? Carro do Michael. É porque quando eu falo Michael sozinho, tô falando só o nome dele, Michael. Michael's car. Quer dizer, o que vem depois desse apóstrofe S é dele. Então, se eu falar Michael's house, casa do Michael. Michael's friend, amigo do Michael. Michael's book, livro do Michael. Michael's car, carro do Michael. É para isso que funciona, para diminuir o tamanho da frase, né? Ah, mas fica ao contrário? Fica, né? Porque agora o sujeito, né, a quem pertence, tem que vir antes, né? Porque o substantivo, o apóstrofe S, aquilo, sobre aquilo que nós estamos falando, que é o carro, vem depois do apóstrofe para você identificar imediatamente. Olha lá, mesma coisa aqui na próxima. Tiro the, tiro of. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Então, de quem que é o book? Da Mary. Então, olha lá, Mary. Eu estou colocando em vermelho o apóstrofe S, que é para você visualizar, tá? Lógico, você não precisa escrever de cor diferente, tá? Eu escrevo, que eu gosto de fazer isso com meus alunos, para que eles possam ver bem aquilo que a gente está aprendendo. Olha lá, Mary's book, livro da Mary. Se eu falo só Mary, estou falando o nome dela. Mary's beautiful, Mary é linda. Agora, Mary's book, livro da Mary. Mary's friend, amigo da Mary. Olha lá, a mesma coisa na próxima frase. Essa aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Vou tirar o the, mesma coisa. Tiro the, tiro of. Olha lá. Tirei. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. De quem que é o filho? Do meu irmão. Olha lá, meu irmão. Então, olha só o que vai acontecer. My brother. Não é do meu irmão. Então, aonde vai o apóstrofe S? Depois do irmão, não depois do meu. Não é mais son, brother. My brother's
son. Porque o filho não é do meu irmão? Então, olha lá, my brother's son. My brother's son. Aqui tem que fazer uma pausinha, né? Porque é S com S. Então, my brother's son. O filho do meu irmão. O livro da Mary. O carro do Michael. Vamos para as próximas. Agora vamos para o nível intermediário, né? Básico, intermediário, avançado. Olha lá, fica um pouquinho diferente. Porque agora, olha lá, eu tiro a. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o resto da frase fica igual. Só vai mudar isso, é onde está em abóbora aqui. Ó. Apaga o que está em verde e o que está em abóbora troca de lugar. Apaga o que está em verde, o artigo, the, o, a, os, as, e a preposição of, de, do, da. Eu apago isso. O que estava no meio dos dois troca de lugar com o que vier depois, porque pertence a quem vier depois, separado por uma apóstrofe S. Então isso aqui, ó, essa é a casa do John, vai continuar sendo this is... Olha lá agora, tirei, vem o John, de quem que é a casa do John. Então, olha lá. John's house. This is John's house. This is John's house. Essa é a casa do John. Essa é a casa do John. Assim que a gente raciocina em inglês. That is the wife of Tom. Mesma coisa. Tiro the, tiro of. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. O resto continua igual. Olha lá, o that continua. Eu poderia até colocar outro apóstrofe S aqui se eu quisesse, mas eu não vou confundir vocês. Aí seria um apóstrofe S do verbo to be, né? That is, eu poderia falar that's, né? Se eu quisesse. Mas eu não vou fazer, tá? Só para não judiar de vocês ainda, né? Então vamos deixar do jeito que está. Aquela é that is wife, tirei o that, tirei o of. Wife pertence a quem? Ao Tom. Então that is Tom's wife. That is Tom's wife. Tirei o the, tirei o of, troquei de lugar, separei por uma apóstrofe. Aquela é a esposa do Tom. Olha lá a próxima. You are the sister of Kim. Tiro the, tiro of. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Então, olha lá. You are, olha lá, Kim, apóstrofe S. You are Kim's sister. You are Kim's sister. Viram só? O resto fica igual. You are, poderia ser your também, né? Apóstrofe R-E. You're Kim's sister. Vamos para as últimas. Olhem só essas daqui. The color of the shirt is white. Essa vai dar uma confusão na cabeça de vocês. Preste atenção. The color of the shirt is white. Eu não vou apagar o the e o of para você poder visualizar. Eu não vou apagar o the e o of. Daqui a pouco eu apago, ainda não. Porque eu quero que você visualize o seguinte. Preste atenção, essa frase tem algo de especial. As próximas três têm algo de especial. Olhem só. A cor da camisa é branca, certo? Eu vou tirar esse the, vou tirar esse of, correto? Que a gente já viu até agora. O que tiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Então, olha lá, tirei o the, tirei o of, olha o que sobrou da frase. Color the shirt is white. Color the shirt is white. Então, agora, o que tiver no meio dos dois, troca de lugar, pertence a quem vier depois. Então, olha lá. The shirts color, C-O-L-O-R, viu? De vez em quando você vai ver C-O-L-O-U-R, né? Com U, color, né? Mas aí é no inglês britânico. Is white. Ah, mas professor, você não tirou o the dessa vez? Não, lógico que eu tirei. Impressão sua. Não, ele tá lá. Impressão sua. Esse the não é esse. Pode fazer exame de DNA, você vai ver que não é o mesmo. Tá vendo esse the? Esse the não é esse. É esse daqui, ó. É esse daqui. Tá vendo que na frase original tinha dois? Ó quantas palavras tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha 7 palavras. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Toda frase que você fizer isso vai ter 2 palavras a menos. Porque você vai tirar o the e o of. Né? O apóstrofe S não conta como palavra, né? É uma palavra só contraída. Né? Porque o que é o apóstrofe S? É justamente o the e o of junto, numa única palavra. Tá? Então, olha lá, esse the, esse artigo é esse. A camisa. The shirt's color is white. Mesma coisa acontece no outro. Então, agora eu posso apagar.
Agora eu posso apagar para você visualizar, né? Agora aqui, para não dar nó na tua cabeça. Então, olha lá, the, you of. Olha a próxima. Tá vendo? Olha esse the aqui. Olha esse the aqui. Tirei o the, you of, sobrou aquele. Mesma coisa aqui. The name of the dog is Rex. O nome do cachorro é Rex. Tiro o, né? Nome e tiro do. De, né? De o cachorro. É Rex. Tirei. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Então, olha lá. The dog's name is Rex. The dog's name is Rex. O nome do cachorro é Rex. A última. That is the number of the flight. Aquele é o número do voo. Olha lá. Tiro the, tiro of. O que estiver no meio dos dois pertence a quem vier depois. Então, olha lá. That is, poderia falar that's, né? Como já falei antes. Number, the flight. Troco de lugar. De quem que é o número? Do voo. Então, olha lá. The flight. That is the flight's number. Aquele é o número do voo. Agora vamos repetir todas as frases comigo, de forma natural. Agora você vai visualizar na tua cabeça. Esquece, porque eu apaguei as frases, né? Apaguei parte da frase. Então, como é que eu falaria o carro do Michael? Repitam comigo. Michael's car. Como é que eu falaria o livro da Mary? Repitam comigo. Mary's book. Como é que eu diria o filho do meu irmão? Repitam comigo. My brother's son. Como eu diria essa é a casa do John? This is John's house. Como eu diria aquela é a esposa do Tom? That is Tom's wife. Como você falaria você é a irmã da Kim? You are Kim's sister. Como eu diria a cor da camisa é branca? The shirt's color is white. Como eu falaria o nome do cachorro é Rex? The dog's name is Rex. Como eu diria aquele é o número do voo? That is the flight's number. That's the flight's number. Então você sempre tem que ver que esse apóstrofe S, o que vier depois, pertence à pessoa aonde está o sujeito, né? Porque às vezes não é uma pessoa, né? Como o número do voo, né? O número é do voo, o voo não é uma pessoa. Então, the flights. Então, o que vem depois desse apóstrofe S pertence a esse sujeito onde foi colocado o apóstrofe S. Agora a gente vai praticar muitas. Eu vou colocar aí 25 frases da forma arcaica, da forma antiga, antiquada, como se fala no português também, vocês não vão ter dificuldade. Vamos lá, tirar o da, tirar o of, o que tiver no meio dos dois, pertence a quem vier depois. E é assim que se usa pronome possessivo oculto. Espero que de hoje em diante agora vocês entendam e saibam o que significa aquele apóstrofe S. Alright, people. Thank you. Bye bye. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Uma aula interessante hoje. Hoje a gente vai desvendar o segredo do must. M-U-S-T. Uma palavrinha que causa tanta confusão e eu vejo muito professor, muita professora, muito livro de gramática, infelizmente, ensinando errado. Eu vou começar dizendo apenas uma coisa, gente. Qualquer professor, qualquer professora que der uma tradução para o must, vai estar inventando, tá? Vai estar adaptando. Por quê? Porque o must não existe na língua portuguesa. A aula de hoje, eu quero que vocês aprendam não só o que o must representa, como também como usá-lo da forma correta. Porque tem muita gente que usa o must de forma errada, traduz o must de forma errada e principalmente usa o must numa intensidade que não existe, ou que não deveria ser usada, né? Então é isso que eu quero que vocês aprendam. A partir da aula de hoje, vocês não vão ter mais dúvida de o que o must representa e em qual situação você deve utilizá-lo. Eu tenho aqui, primeiramente, 3 frases, nenhuma com must. I want to go, I need to go e I have to go. Todas as 3 com o verbo to go, que é o verbo
Isso mesmo que você pensou. Verbo ir, tá? I go, you go, he goes, she goes. Eu vou, tu vais, ele vai, ela vai, né? Só que aqui agora ele está no infinitivo, né? Ir, ir, ir. E eu tenho aqui 3 verbos. Verbo to want, verbo to need e o verbo to have. O que eles têm a ver com must? Vocês já vão ver. Vejam só. I want to go. Eu quero ir. Né? Seria a tradução dessa frase. Eu quero ir. Uma vontade. Você tem vontade de ir para algum lugar? I want to go. Eu quero ir. Não é matéria de hoje, né? Mas tem o wanna, né? Às vezes existe o coloquial, o informal, junta-se o want mais to, forma-se a palavra wanna, W-A-N, mais um N e a letra A. I wanna go. Né? Isso é cupim na língua, igual vou pra praia, tá? Então eu vou para a praia, vou pra praia. Então I wanna go é a mesma coisa, tá? Eu quero ir. I need to go. Agora nós temos o verbo to need. Verbo to need é o verbo necessitar ou precisar. Então, olha só. I need to go. Eu preciso ir. Olha lá. Agora, I need to go. Eu preciso ir. Uma necessidade. Uma vontade. Uma necessidade. E agora, I have to go. Olha lá o famoso verbo to have. Eu tenho. Uma curiosidade, né? Na língua portuguesa, o verbo ter, ele pede o de ou que, né? Eu tenho de ir ou eu tenho que ir. Eu prefiro usar o que, né? No português. Isso eu, Kenny, falando português, né? Você que fala português tem o hábito de usar o de, não tem problema. Eu só me acostumei a usar o que, né? Eu tenho de ir, eu tenho que ir. Então, neste caso aqui, uma obrigação, né? Eu tenho que ir, sou obrigado, eu tenho que ir, não posso deixar de ir. Então, I have to go, eu tenho que ir. Então, olha lá, uma vontade, uma necessidade, uma obrigação. E agora vamos para o must. Aonde fica o must nessa história toda? I must go. Notaram que essa frase é diferente das outras? As outras eram I want to go, I need to go, I have to go. Todas elas têm o to antes do verbo. Por quê? Porque want é verbo, verbo querer. Need é verbo, verbo necessitar ou precisar. Have é verbo, verbo ter. Então, junto com o go, o que acontece? 2 verbos, um do lado do outro. Cada sujeito só conjuga um verbo. Então, I want to go. I need to go. I have to go. 2 verbos, um do lado do outro. Só que agora eu não tenho to. Não é I must to go. Um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Além daqueles 3 erros que eu disse no início da aula, tem também esse tipo de erro. As pessoas usarem o to após o must. Eu não estou usando o to. Sabe o que isso representa? Você consegue imaginar? Por que nesta frase não tem to? O que isso representa? Que must não é verbo. Se fosse verbo, igual want, igual need, igual have, eu teria o to, porque 2 verbos um do lado do outro, o segundo verbo completamente no infinitivo. I need to be, eu preciso ser. I want to speak, eu quero falar. I have to sleep, eu tenho que dormir. 2 verbos um do lado do outro, o segundo verbo completamente no infinitivo. Neste caso, se não tem to, significa que o must não é verbo. Realmente, ele não é verbo. Ele é o 9º auxiliar. Vocês aprenderam? 8 auxiliares até agora, né? Will, futuro. Would, futuro do pretérito. Can, poder no presente. Could, poder no futuro do pretérito. Shall, haver no presente. Should, dever no futuro do pretérito. May, dever no presente. You might, talvez. Agora, temos must. Mais um auxiliar. Ah, professor, e qual é a tradução do must? É aí que mora o problema. Muita gente traduz o must como o verbo querer. I must go quer dizer que eu quero ir? Não. Se eu quisesse falar eu quero ir,
I want to go. Vocês acabaram de ver isso. Ah, não, mas o must, né? Não vou nem falar o verbo, porque ele não é verbo, né? Mas as pessoas falam. Ah, o must é o verbo precisar, necessitar. I must go, eu preciso ir. Não. Se você quisesse falar eu preciso ir, é I need to go. Vocês acabaram de aprender isso. Ah, não, mas o must, I must go, eu tenho que ir. Não. Se você quisesse falar eu tenho que ir, I have to go. Então, qual é o segredo do must? O must não existe na língua portuguesa. O must é uma soma de want, de need e to have, porque o must é uma vontade máxima, uma necessidade máxima ou uma obrigação máxima. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olhem só, eu posso traduzir essa frase de inúmeras vezes. Eu posso traduzir I must go, essa única frase, de um monte de formas diferentes. Vejam só alguns exemplos. I must go. Ah, mas eu quero traduzir essa frase com querer. Tudo bem, você pode. Eu quero muito ir. É mais do que querer. I want to go, eu quero ir. I must go, eu quero muito ir. Eu não sei se se diz em português eu quero demais ir, né? Mas poderia ser demais também. Ah, mas eu quero traduzir essa frase como precisar, eu preciso ir. Não. Você não pode traduzir I must go como eu preciso ir. Se você quisesse falar eu preciso ir, é I need to go, como vocês acabaram de aprender. Eu posso traduzir o precisar da seguinte forma. Eu preciso demais ir. Ou então, eu poderia falar assim. Eu preciso ir de qualquer jeito, eu preciso ir a todo custo. Algumas regiões do Brasil falam, eu preciso ir nem que a vaca tussa, né? Vocês têm esses tipos de expressão. Mas o que isso significa? Porque é mais do que precisar. Eu preciso ir, simplesmente, I need to go. Eu preciso demais ir, I must go. Eu preciso ir de qualquer jeito, I must go. Eu preciso ir a todo custo, I must go. Eu preciso ir nem que a vaca tussa, I must go. Então, must, uma necessidade máxima. E por fim, mas eu gostaria de traduzir essa frase, I must go, como eu tenho que ir. Não. Se você quisesse falar eu tenho que ir, I have to go. Vocês já aprenderam. Mas como é que eu traduzo must como ter que? Da seguinte forma. Se eu quiser traduzir o must como ter, eu tenho que ir a todo custo, de qualquer jeito. Eu tenho que ir de qualquer forma. Ou até, inclusive, não tem como eu não ir. O que isso representa? Representa que o must é uma obrigação máxima. Então, gente, o must, ele não existe na língua portuguesa. Ele é um auxiliar que foi inventado no inglês para mostrar para pessoas, não, eu não apenas quero, eu quero muito, eu quero demais. Não, eu não apenas preciso, eu preciso muito, eu preciso demais, eu preciso de qualquer forma, a todo custo. Ele não representa apenas eu tenho que. Ele representa que eu tenho muito que, eu tenho que ir a todo custo, eu tenho que fazer tal coisa de qualquer forma, de qualquer jeito. Inclusive, quando você quer falar, não tem como eu não fazer tal coisa. Então, se eu quero falar, não tem como eu não falar inglês, I must speak English. Quer dizer, eu tenho que falar inglês a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, é isso que must representa. Então, por isso que muitas vezes as pessoas usam must errado. Porque às vezes... Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que as pessoas usam must de forma errada? Você está afim de comer alguma coisa. Eu quero comer um hambúrguer. Então, às vezes, as pessoas, em vez de falar para alguém, está passeando lá fora, está conversando com um norte-americano, com um britânico, com um australiano, em vez de falar para essa pessoa, eu quero comer um hambúrguer, I want to eat a hamburger, fala, I must eat a hamburger. O que vai dar impressão para essa pessoa que está ouvindo? Que a pessoa quer muito, quer demais, ela está passando fome, ela está verde, ou ela está com desejo, né? O filho vai nascer com cara de hambúrguer, né? Então, é essa a impressão que ela está passando. Ou então, eu preciso pegar o ônibus tal, né? I need to catch that bus. Eu preciso pegar aquele ônibus.
Agora, se a pessoa, em vez de falar assim em inglês, falar I must catch that bus, quer dizer, essa é a minha última, é a última chance, né? Eu preciso de muito pegar esse ônibus, eu não posso perder esse ônibus, senão eu vou... Vai parecer aquela música lá, não posso ficar mais um minuto sem você, né? Você não pode perder, se bem que a música é com o trem, né? Se eu não me engano, né? Você não pode ficar sem esse ônibus. Essa impressão que você vai ficar. E a mesma coisa com o ter que. Se você fala que eu tenho que trabalhar amanhã, I have to work tomorrow. Eu tenho que trabalhar amanhã, então tá na hora de eu ir embora, eu tenho que trabalhar amanhã, I have to work tomorrow. Agora você fala, I must work tomorrow, se o teu patrão tá na mesa, você vai começar a ter problemas, né? Porque ou você tá falando que, olha, eu tenho que a todo custo, obrigado, ser levado ao trabalho, ou você tá fazendo coisa errada, tá prestes a perder o emprego, então você tem que ir trabalhar a todo custo, senão você vai perder o emprego. Vocês entenderam a intensidade? Então você vai usar o must quando você quer muito, quando você precisa muito, quando você tem que muito, a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer forma, nem que a vaca tussa, qualquer uma dessas funções. Porque o must é uma vontade máxima, uma necessidade máxima, uma obrigatoriedade máxima. As pessoas agora podem ficar com dúvida. Ah, mas então eu não vou usar o must nunca. Como é que eu vou usar? Quando você está com muita vontade. Né? A mulher grávida ela tem que comer um sorvete de jabuticaba, senão a criança vai nascer com cara de jabuticaba, né? Então, I must eat an ice cream, né? E assim por diante, vai depender da intensidade. E agora a gente vai fazer um exercício diferente, porque pela primeira vez eu vou trabalhar com a observação de vocês, para que vocês saibam identificar a intensidade de uma frase. Então agora a gente vai ter as frases em português e em inglês. O que você usaria nessas frases? Want to, need to, have to ou, em alguns casos, must. É isso que você vai fazer agora e depois vamos praticar como pronunciar todos eles corretamente. Alright, people? Thank you. Bye bye. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Mais uma aula hoje e a gente vai trabalhar com uma coisa que quebra a cabeça de muita gente, os quantificadores very, many, much, a lot of e lots of, inclusive este também. Vamos eliminar essa dúvida de uma vez por todas. Vamos começar com o very. Pedir uma coisa para você, vamos parar de usar very de forma errada. É feio, gente, é horrível usar very de forma errada. O pessoal fala, I have very friends, né? Querendo falar, eu tenho muitos amigos. I have very books, eu tenho muitos livros. É errado, tá? I sleep very, eu durmo muito. Completamente errado. Very, gente, realmente quer dizer muito ou muita. Mas ele é usado apenas em um único caso, para adjetivos. Como assim? Se eu quero falar muito grande, very big. Muito pequeno, very small. Muito quente, very hot. Muito frio, very cold. Muito bom, very good. Então, olha aqui alguns exemplos. Today is hot, né? A frase normal. Hoje está quente. Agora, today is very hot. Hoje está muito quente. Então agora vejam só, very antes de um adjetivo, muito quente, very hot. A única vez que você usa o very sem ser com adjetivo é na expressão muito obrigado. Porque na verdade a gente fala em inglês, thank you very much. Porque o que aconteceu? Esse very juntou com much e virou muitíssimo. Foi isso que aconteceu. Então em inglês a gente fala agradeço você muitíssimo, agradeço muitíssimo, equivalente ao português do muito obrigado. Tá? Então essa é a única exceção. Lembrando que very é para adjetivos. Alright? Agora vamos entender quando é que a gente usa o many. Eu poderia dar para vocês a regra gramatical, a regra dos livros, né? Many para substantivos contáveis
E much para substantivos incontáveis. Seria simples explicar apenas isso. Mas eu não acho que é uma explicação muito detalhada, tá? A regra é essa. Mas é uma regra, é uma explicação que ainda vai deixar você com dúvidas. E eu odeio que meus alunos tenham dúvidas. Eu gosto de esclarecer tudo. Vocês já perceberam que eu sou um pouco metódico, né? Ainda bem que esse é um dos motivos pelo nosso curso fazer tanto sucesso. Na língua portuguesa, nem sempre a gente respeita os substantivos contáveis e incontáveis, né? Você entra numa loja e fala, eu quero comprar um sapato. Não, eles não vendem um par só, você tem que comprar sapatos. Aí você entra num restaurante e fala, me vê uma água. A água é incontável, tá? Não é contável. Então eu não posso usar uma com água, né? Por quê? Você toma um copo d'água, 1 litro d'água, uma garrafa d'água, uma gota d'água, mas não uma água. É que a gente fica com preguiça de falar um copo ou uma garrafa, né? Tempo. E alguns causam confusões. Por exemplo, tempo. É contável ou incontável? Vamos lá. Deixar você pensar. Incontável, gente. Como assim incontável se eu conto o tempo? Não, você não conta tempo. Né? Você vira para mim, você está com tempo amanhã? Eu não vou te responder, sim, eu tenho 2 tempos, vai lá falar comigo. Não, obviamente que não. Dinheiro é contável ou incontável? Vamos lá. Ah, não, esse é contável, certeza, eu conto dinheiro. Não, você não conta dinheiro. Se dinheiro fosse contável, você falaria 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Real é contável, R$1, R$2. Dólar é contável, $1, $2. Moeda é contável, uma moeda, 2 moedas. Nota é contável, uma nota, 2 notas. Agora dinheiro não. Vocês perceberam a confusão que causa essa regra de o que é contável e o que é incontável? Então em inglês eu gosto de explicar da seguinte forma que você nunca mais vai ter problemas. Vocês já entenderam que very é para adjetivos, né? Very good, very hot, very cold, very far, very near, very, qualquer adjetivo. E a única exceção, thank you very much, muito obrigado. Já entenderam isso? Podemos passar uma borracha nisso, nessa sua dúvida? Agora vamos para a próxima. O many, gente, é simples. Tudo bem, ele é para substantivos contáveis, mas não, lembre-se da seguinte forma. Onde você usar muitos, com S, ou muitas, com S, no português, você vai usar many. Por exemplo, I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. I have many friends. I read many books. Eu leio muitos livros. Aquele carro tem muitas portas. Many doors. Tá? Onde você usar muitos ou muitas, você vai usar o many. Entenderam isso? Tá? Many significa muitos ou muitas. Agora vamos para o significado de much, para substantivos incontáveis. Difícil, né? Gravar dessa forma. Simples. Onde você usar muito ou muita no português, você vai usar o much. Por exemplo, I have much time. Eu tenho muito tempo. I have much time. I drink much water. Eu bebo muita água. Então, onde você usar muito ou muita no português, é o much que você usará no inglês. Uma curiosidade também é que aí já é cultural, não é gramática, tá? Não existe uma regra gramatical para isso. As pessoas preferem usar o much, M-U-C-H, em frases negativas, como eu não tenho muito tempo, I don't have much time. Eu não bebo muita água, I don't drink much water. É um costume, é um hábito, tá? Quando eles querem usar em frases afirmativas, não que esteja errado você falar dessa forma, não está. É apenas um costume. Da mesma maneira, eu posso falar que I live in Santos, eu moro em Santos, mas no português eu poderia falar também eu habito em Santos. Não está errado. Só que quase ninguém usa eu habito em Santos, né?
preferem usar eu moro. Mesma coisa acontece com much. Não é um erro gramatical, e sim um costume, uma maneira de usar. E as pessoas preferem usar um coringa, chamado a lot of. Vamos conhecê-los, vocês vão ver que eles servem para tudo. Prestem atenção. Lembram da frase de cima? I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Eu poderia também falar I have a lot of friends. Sabe o que quer dizer a lot of? É o equivalente ao bastante do português. Então o bastante ele serve com singular como com plural. Contáveis e incontáveis. Eu bebo muita água, posso falar que eu bebo bastante água. Eu tenho muitos amigos, eu posso falar que eu tenho bastante amigos, né? O bastante, o a lot of, ele é um coringa. Ele serve com tudo, tá? Ele serve para todas as frases. Inclusive, mas eu tô com uma dúvida. Por que a lot of quer dizer bastante? Sim. E por que são 3 palavras? A, o artigo, lot e of, a preposição. Por que 3 palavras para falar uma só? Porque o a lot of quer dizer bastante, mas sabe de onde ele surgiu do inglês? De um bocado de, um punhado de. A lot of. Daí que surgiu um bocado de, virou bastante. Por isso que são 3 palavras para falar bastante. Nem sempre são 3. Vocês vão ver que eu posso reduzir o a lot of para apenas 2. E depois ainda para, de uma outra forma, no final de ações, que a gente vai ver já já. Mas vamos voltar para essa aqui. Então, I have a lot of friends. Eu tenho bastante. Eu poderia falar um bocado de amigos também. Bastante amigos. A próxima. Agora, tem gente que informalmente, tá? Essa é a forma mais coloquial, informal. Não é gíria, tá, gente? É gramática também. Mas eu posso tirar esse artigo a e deixar o lot no plural. Então, as duas frases vão ter a mesma tradução. I have a lot of friends. Eu posso falar I have lots of friends. A única curiosidade agora é para vocês que estão aprendendo a falar inglês. Toda vez que você substitui o a lot of, veja que o som aqui tem uma coisa fonética, 2 coisas fonéticas. A lot of, né? Esse T, palavras curtas, palavras pequenas de uma sílaba só que acabam com T. Se o que vier depois for uma vogal, ele tem aquele som de R fraquinho, né? Então, a lot of, que nem lorota, a palavra lorota, mesmo som. A lot of, e lembram que a preposição of não é som de F, de faca, é of, som de V, né? Som de V. Só quando são 2 Fs é que você vai falar off, né? O off que você passa para mosquito não morder. Então, a lot of, a lot of, lot of. Então, I have a lot of friends. Eu tenho bastante amigos. Eu poderia falar I have lots of friends. O que eu estava dizendo era o seguinte, quando você usa lots, a gente sempre dá ênfase na palavra lots, ele vai ser a tônica da frase. I have lots of friends. I have lots of books. I have lots of cars. I watch lots of movies. Eu assisto bastante filmes. Então aqui, I have lots of friends. Eu tenho bastante amigos. E a mesma coisa vale para substantivos incontáveis, onde você usou much no inglês. Vejam só. Então, olha só. I have much time. Eu tenho muito tempo. Ou na negativa, I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. I drink much water. Eu bebo muita água. Ou mais usado na negativa. I don't drink much water. Mas eu poderia também substituir o muito e muita por bastante também. I have a lot of time. Eu tenho bastante tempo. I have a lot of time. Ou eu poderia falar da forma mais coloquial e informal ainda. Em vez de falar 3 palavras, a lot of, substituir por lots of. I drink lots of water. Eu bebo bastante água. E aproveitando que a gente está falando do a lot of, lots of, ele ainda possui mais um uso que as pessoas se confundem também. Dê uma olhada aqui. Agora, pessoal, olhem essas 4 frases. Agora, o contrário, do português para o inglês. Eu trabalho bastante. Eu trabalho muito. Eu durmo bastante. Eu durmo muito.
que essas 4 frases têm em comum? Ações. Eu trabalho bastante. Eu trabalho muito. Eu durmo bastante. Eu durmo muito. A primeira não tem problema, só uma curiosidade. Eu trabalho bastante. I work. Quando você for colocar bastante depois de uma ação, depois de um verbo, algo que você faz bastante, você vai colocar apenas a lot. Não tem o of. Porque lembra de onde surgiu bastante? Um bocado de. Então não tem como eu falar eu trabalho um bocado de. Você vai falar literalmente no inglês eu trabalho um bocado. Não tem esse de, o of, tá? A preposição of depois. Então quando você escreve o bastante depois de um verbo, depois de uma ação, é só a lot. Eu trabalho bastante, I work a lot. Ah, professor, e se eu quisesse falar eu trabalho muito? Eu vou falar I work very? Não, é isso que eu não quero que você fale. Lembre-se, very é só antes de adjetivo. Very good, very hot, very cold, very new, very old. Tá? Very é para adjetivo. Ah, mas se eu quiser falar eu trabalho muito, sabe o que você vai falar? I work a lot. Não se diz eu trabalho muito. Só se diz eu trabalho bastante. Ou um bocado. Né? Ou um monte, também no português. Vocês têm um monte de expressões, né, literalmente, para falar isso de quantidades. Então, só se pode usar a lot depois de ações, de verbos, né? No final. Então, eu durmo bastante, mesma coisa. Olha lá. I sleep a lot. I sleep a lot. Eu durmo bastante. Ah, e se eu quiser falar que eu durmo muito? Mesma coisa. I sleep a lot. Só. Não é very, tá? Nunca será very, nem much. Ah, mas eu já vi much em final de ação. Não, só com to. Isso é uma outra aula que nós teremos, que é o too much. Aí é o demais. Eu durmo demais. I sleep too much. Too mais much vira demais. Outra matéria, tá? Estamos falando do muito ou do bastante, ou muitos ou muitas, tá? É o que a gente está vendo hoje. Entenderam, gente? Então, como é que eu diria? Eu bebo muito. Não é meu caso, tá? Seria I drank a lot. Entenderam isso? Agora a gente vai fazer o seguinte, e eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que tirando very para adjetivos, o a lot of, lots of, ele é meio que um coringa, né? Ele substitui tudo. Então, no exercício que a gente vai ver agora, vocês vão preencher as frases com very, com many, com much, com a lot of ou com lots of. Mas evitem usar o a lot of e o lots of somente em casos que ele seja a única opção. Porque senão você vai achar um coringa e vai trocar ele para tudo. Vamos usar o many. Eu vou considerar as duas respostas certas, tá? No aplicativo vai estar lá. Onde tem many, o a lot of vai valer? Sim. Onde é much, o a lot of vai valer? Sim. Mas se você colocar a lot of em tudo, você vai estar aprendendo inglês? Sim, mas você vai ficar preguiçoso, né? Você não vai aprender como usar todos corretamente. Alright? Então vamos agora fazer os exercícios e eu vejo vocês na próxima aula. Thank you, people. Bye, bye.